A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional que tem como título A missão aos gentios nasce na promessa do Espírito. Então, a missão às nações, ela nasce na promessa do Espírito. Então o Espírito Santo é quem faz com que as pessoas venham aceitar a Cristo como Salvador. O texto que nós vamos tomar por base é o texto de Atos 1:8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse é o texto que nós vamos tomar por base. E para nós continuarmos no assunto, Deus, ele foi pego de surpresa. Ele nunca teve um segundo plano, não. Deus, ele já tem o conhecimento de todas as coisas e tudo já está preparado, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Que são atributos de Deus e ele já conhece de todas as coisas, né? Desde Gênesis, a missão ela já foi dita ali por Deus, né? Que ele disse: E porém inimizade entre ti e a mulher, e esta te ferirá a cabeça. Então, Cristo Jesus, ele feriu a cabeça da serpente. E a própria palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo, ele já foi julgado, que é o diabo. Ou seja, a redenção para toda a raça humana, sem restrição ética nem cultura. Então, Cristo ele veio por todas as nações, sem, como numa palavra popular, sem preconceito. Ele veio para todos. Ninguém é melhor para Cristo. Não tem esse povo é melhor do que esse povo. Não, para Cristo todos são iguais. E é por isso que nós, como cristãos, devemos ter esse mesmo pensamento de Cristo, que diz que nós temos que ter a mente de Cristo, e Cristo ele ama a todos. Então, nós não podemos ter preconceitos. Então, ou seja, a redenção foi para toda a raça humana e toda a cultura. Jesus confirma em Atos de número 1:8 esta promessa do Espírito, para sermos testemunha até os confins da terra. Então, para sermos testemunha por todas as nações. E o Evangelho hoje, ele se expandiu desde o tempo de Cristo, há pouco tempo que ele vai para os céus, e ali os seus discípulos e apóstolos começam a pregar a palavra de Deus. E eles ficaram em Jerusalém e depois foram levar a palavra de Deus aos gentios. E hoje nós vamos ver duas verdades. A promessa, que é a salvação para todos, não para alguns, é para todos aqueles que crêem em Cristo Jesus. Então, João 1:29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aqui é João Batista. E quando João Batista viu Cristo indo a ele, ele disse aos seus discípulos: Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O cordeiro, por que cordeiro? Porque na velha aliança, no Velho Testamento, era matado um cordeiro para cobrir os pecados do povo. E Cristo, ele não só cobriu, mas quando você se arrepende dos seus pecados, ele tira esse fardo de sobre nós. E nós somos livres para buscar ao Senhor, para adorar o nome dele, não ter mais o peso do pecado em nós. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é universal. O pecado ele é universal, mas também a graça ela é universal. Assim como o pecado atingiu toda a humanidade, o favor divino é plenamente cumprido em Cristo. Então o pecado ele atingiu toda a humanidade, mas Cristo quando morreu na cruz, ele atingiu toda a humanidade também para libertar dos pecados. Então o primeiro homem, ele pecou e trouxe a morte.
E o segundo homem, ele morreu na cruz e trouxe a vida. Então, em Adão nós tivemos a morte, o pecado. Em Cristo nós temos a vida eterna. Então não há seletividade. É oferecida graciosamente, amplamente a todos. Então, a salvação ela é oferecida amplamente a todas as pessoas. Ela é universal, ela é para todas as nações. Em João 3,16 a gente vê este amor de Deus. Ele diz, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios também diz, Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não vem de nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, por nós sermos bonzinhos, não. A salvação, ela vem porque Cristo morreu na cruz por nós, para nos dar a salvação dos nossos pecados, para que nós viéssemos ter vida em Cristo e nós estarmos na presença dele. Abraão, ele foi chamado para essa nova aliança, para ter uma nação que seja formada para Deus, como Israel. Israel foi formado para Deus e Abraão foi chamado para isso, para ser o pai da nação que abençoar todos nós. Então, através de Israel, através de Abraão, nós fomos abençoados. A gente vê em ti serão benditas todas as nações da terra. A gente vê isso em Gênesis 12:2. Então, Deus estava dizendo, olha, em ti todas as nações serão abençoadas. Aqui ele já estava falando porque Cristo ele ia nascer, ia padecer por cada um de nós para dar o perdão dos nossos pecados. Então, em Cristo, nós fomos abençoados, porque todas as nações alcançaram o perdão de Deus. Israel ele era o instrumento, não o fim em si mesmo. Ele era o instrumento de Deus para a terra. Então, é por isso que até hoje os cristãos eles amam Israel, né? Por quê? Porque Israel foi dele que nasceu Jesus Cristo. Então, a própria palavra de Deus diz que orem pela nação de Israel. Isaías 49:6 diz, e agora me diz, você vai fazer mais do que trazer Israel de volta para mim. Farei de você uma luz para o mundo, para levar a minha salvação a todos os habitantes. Então você vê uma promessa de Deus, que ia vir essa luz, e ela ia trazer a salvação para todos os habitantes. E Cristo Jesus, ele cumpre essas promessas, porque ele é a promessa viva, né? Então, profetas eles já anunciavam na Antiga Aliança, no Velho Testamento. A gente vê em Joel, né? Ele diz, porei a minha lei no seu coração. Isso aí a gente vê em Jeremias. E Jeremias 31:3 diz, gravarei das minhas leis no coração e na mente do povo de Israel. Somente uma parte do versículo. Então, Ezequiel, né? Também ele falou disso. E vos darei um coração novo. Então, é promessa de Deus que ele ia dar um coração novo, uma nova forma de viver. E em Cristo Jesus nós recebemos essa graça. Joel também ele diz, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, aqui há a promessa de Deus que ele derramaria do poder do Espírito Santo sobre todas as pessoas. A gente vê em Joel também 2:28, e eu darei o meu Espírito sobre todos vocês. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Então, a promessa de Deus, que ele derramaria do seu Espírito, e já foi cumprida em partes e continua a ser cumprida.
porque as promessas do Antigo Testamento ela é cumprida em partes e às vezes completamente. E às vezes é para o futuro e às vezes cumpre parte e continua se cumprindo. Jesus ele reafirmou isso na ascensão. A promessa do Espírito Santo era para... E ali a gente via que tinha, como as Escrituras diz, tinha 500 pessoas que tinham visto Cristo ressuscitado. E ele fez essa promessa, que ele viria buscar os seus. Em Atos 8:1 a gente vê esse fato. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito no povo de Deus, no povo de Jerusalém, de toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, a respeito da minha ressurreição. A gente vê lá em Coríntios que ele fala sobre essa parte, que 500 irmãos viram a Cristo também depois de ressuscitado. 1 Coríntios 15:16 diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ele diz: olha, a gente temos prova de que Cristo ele morreu e ressuscitou, pois ele foi visto por mais de 500 irmãos. Ele diz, olha, Paulo dizendo aqui aos Coríntios, olha, alguns deles ainda estão vivos, outros já foram, já partiram, mas muitos estão vivos. Então a gente vê que é algo verdadeiro, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Então nós temos que cada dia confiarmos no Senhor. O segundo ponto que nós vamos falar é o poder, o Espírito que impulsiona aos gentios, impulsiona as nações a levar a palavra de Deus. Atos 10:45 diz: e os judeus que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse destinada também aos não-judeus. Aqui a gente vê claramente o poder de Deus na vida dos gentios. E ali aqueles que estavam com Paulo, eles se admiravam, eles como que pode? Não é para Israel, e como é que os judeus ou os gentios estão também recebendo o poder do Espírito Santo? Então o Espírito Santo ele confirma o interesse de Deus pelas nações. A gente vai ver duas evidências aqui sobre essa questão que o Espírito Santo ele impulsiona. Foi o Espírito Santo que levou Filipe ao eunuco. Ali aquele homem que ia naquela carroça, que era de outra nação, ele foi ali pego ali de surpresa, né? Porque Filipe apareceu ali e começou a falar do evangelho para ele. E diz aqui o texto que foi o poder do Espírito Santo que levou Filipe até lá. E Filipe falou de Jesus para ele. Também Pedro, ele foi a Cornélio levar a palavra de Deus. E foi o Espírito Santo que falou para Pedro. A gente vê em Atos 10:19. Nesse tempo, quando Pedro estava tentando resolver o significado da visão, o Espírito disse a ele: chegaram 3 homens para falar com você. Então ali estavam aqueles 3 homens que Deus, através do Espírito Santo, tinha mandado para chamar a Pedro. Pedro, ele não gostava dos gentios, mas aquela visão que ele teve, que era de um lençol ou de um vaso, que descia animais impuros sobre aquele vaso, e o Senhor dizia a ele: mata e come. E Pedro: de maneira nenhuma. Nunca minha boca tocou no que é impuro. Então, no que é imundo, porque eu tinha animais ali que eram imundo. Mas ali, Cristo queria mostrar que, através do Espírito Santo, todas as nações que para eles eram gentios, eram impuros, agora faziam parte do mesmo povo, que é a igreja.
A igreja, ela se cumpre em Cristo. E todos nós fazemos parte do mesmo povo, porque a igreja vai ser todas as nações juntas, todos aqueles que crê em Cristo Jesus. Então, também a gente vê em Paulo, né? A gente vê que ali eles estando orando, como já foi falado em outro devocional, o Espírito Santo diz, separa-me a Bernabé e a Paulo para uma obra especial, a obra que eu quero que eles façam. Então a missão aos gentios nasce da promessa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que capacitou os servos de Deus para fazer a vontade dele. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre a capacidade. Recebereis poder. A gente vê no texto que a gente leu, a gente vê que o Espírito Santo ele ia dar a virtude, iam receber o poder de Deus para testemunhar em Jerusalém e Samaria e em toda os confins, até os confins da terra. Né? Então, sem o Espírito Santo, a missão ela vira uma obrigação, né? Mas com o Espírito Santo ela vira paixão. Então as pessoas que é cheia do poder de Deus, elas amam falar de Deus para as outras pessoas. Isso nós temos que viver. Isso, todos nós temos que amar falar das coisas de Deus. Por isso a lição ela inclui, né? Somos chamados a nos encher do Espírito Santo e a nos envolver com a expansão do reino de Deus no mundo. Sem preconceito, né? Ou resistência. Não vou levar para fulano não, que eu não... Não, sem preconceito e sem resistência, porque é para todos. Então, foi o próprio Deus que nas suas profecias, através do profeta Joel, ele diz, derramarei do meu espírito a toda a carne, sobre toda a carne. Então nós temos que entender que tudo já está de acordo com o que o Senhor quer para nós. Então, que nós não venhamos criar barreiras culturais ou fazer aquilo que é da nossa vontade, mas fazer a vontade do Espírito Santo. Para concluirmos, Marcos 16 e 15 diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que entender que a missão ela não começou agora em 2026, mas isso já começou desde Gênesis 3. Deus já tinha preparado tudo. Tudo já estava no controle dele. Então, a gente vê que isso foi selado em Atos 8, porque foi derramado do Espírito para que os servos de Deus viessem ser capacitados para levar a palavra de Deus. Então a pergunta é, estamos cumprindo esta missão que Cristo nos deu de levar a palavra de Deus às outras pessoas? Ou estamos parados em Jerusalém? Ou a gente está ali confinado? Ou a gente está ali desatentos? Não. Temos que levar a palavra de Deus. O Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, ainda hoje ele enche e capacita e envia. Então o Espírito Santo ainda hoje ele trabalha em nossas vidas. Então nós temos que cada dia pedirmos sabedoria a Deus para testemunhar do Espírito Santo, para sermos testemunha de Cristo até os confins, até onde nós podemos ir, dentro da vontade do Espírito Santo. Então a gente temos que pedir, Senhor, tira esse preconceito do coração e faz com que cada dia nós venhamos te amar, tira todo o medo e faz com que nós venhamos viver na tua presença. Então, que o Senhor ele nos dê da sua graça, da sua misericórdia, para nós fazermos a sua vontade. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe. E que ele venha derramar das suas bênçãos sobre nossas vidas, para que a sua vontade venha se cumprir em nós. Amém.